Já o Palmeiras foi alvo de elogios até dos organizadores do Super Mundial. Fala também sobre a repercussão positiva da estreia do Palmeiras até em Portugal, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras que não venceu, mas convenceu na estreia do Super Mundial de Clubes, empate em 0 a 0 com o Porto, tendo o goleiro do Porto sido o principal jogador em campo. Várias oportunidades, especialmente nos primeiros minutos, e na reta final da partida o Palmeiras foi melhor do que o Porto. E essa superioridade foi reconhecida até pelos veículos de comunicação em Portugal. Um dos jornais mais tradicionais do país, o A Bola, falou até em amasso, sufoco. Dá uma olhada na frase. O sufoco a que o Porto foi submetido não indicava um bom desfecho, até porque o conjunto brasileiro parecia ganhar confiança à medida que o tempo passava. O 0 a 0 acabou sendo ótimo para o Porto, mas também nem foi tão ruim para o Palmeiras. O Verdão vai precisar vencer seus dois próximos rivais, o Al-Ahly e o Inter Miami, por placares maiores do que o Porto para assegurar a primeira colocação do grupo, fugindo dessa maneira de um confronto contra o PSG. Nas oitavas de final está muito claro que o PSG tem tudo para ser o líder do seu grupo depois de fazer 4 a 0 no Atlético de Madrid. Não há como negar que é muito melhor pegar nas oitavas o Atlético de Madrid do que o PSG, o clube francês. É o atual campeão da Liga dos Campeões, tem jogadores em grande fase e deitou e rolou contra a equipe espanhola. Só para completar, mais alguns destaques da estreia do Palmeiras, muitos torcedores alviverdes. Havia quem garantisse que a cada 5 torcedores do Palmeiras no MetLife Stadium, um torcedor do Porto. O Palmeiras foi ampla maioria também na arquibancada. Estevão acabou sendo eleito o melhor em campo, embora para mim não tenha jogado toda essa bola. E o Abel disse o seguinte, depois da partida: acho que fomos bem superiores ao Porto, conseguimos pressionar e criar oportunidades de gol. Fomos melhores, mas no futebol vence quem marca e não conseguimos marcar. Agora imaginem que o goleiro adversário que fez tudo isso era reserva. Imaginem então se fosse o goleiro titular, disse o Abel, fazendo referência ao Diogo Costa, que é o goleiro titular do Porto, mas não pôde jogar por conta de uma lesão. A pergunta que eu deixo para você, torcedor palmeirense: de 0 a 10, que nota você dá para a estreia alviverde? Eu daria uma nota 6,5. Nem tanto pela apresentação, mas sim pelo resultado. O Palmeiras criou e merecia vencer. Faltou um pouquinho mais de capacidade na hora da conclusão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que impressionou até os organizadores da Copa do Mundo de Clubes. O motivo? Seus torcedores. Segundo as primeiras impressões, cerca de 35 mil dos 43 mil torcedores que estiveram para assistir ao empate do Palmeiras contra o Porto nesse domingo, no MetLife Stadium, eram torcedores do Palmeiras enorme. Esmagadora maioria de torcedores alviverdes. Dá para dizer, inclusive, que essa é a primeira grande invasão assistida no Super Mundial de Clubes, 35 mil palmeirenses. Não dá para dizer que todos eram do Brasil. Há uma grande concentração de palmeirenses que vivem nos Estados Unidos e também em países vizinhos que aproveitaram a oportunidade para assistir ao time, mas, de fato, Palmeiras chamou bastante atenção e representantes da Copa do Mundo, no caso da FIFA, chegaram a entrar em contato para parabenizar o Palmeiras por toda essa mobilização. Verdão que não conseguiu vencer na estreia, mas tem a mesma pontuação do Porto, do Al-Ahly do Egito e também do Inter Miami. Próxima partida do Palmeiras, super importante contra o Al-Ahly do Egito na quinta-feira. Há a necessidade de vencer, de preferência com bom saldo, para que o Palmeiras fique à frente do Porto no eventual disputa pela primeira colocação, tudo para fugir do PSG, ao que se imagina o líder do outro grupo. O Palmeiras cruza com o grupo do Botafogo, do PSG e do Atlético de Madrid. E para o Palmeiras seria importante ser primeiro para fugir do clube francês. Vai contratar o goleiro do Vasco? A pergunta é do Edmilson Domingos. Edmilson, o que se sabe é que o Léo Jardim entrou em férias, e quando ele voltar, ele já vai estar a 6 meses do fim do contrato, ou seja, podendo assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Nicola, mas e aquela prorrogação automática do contrato? Ela ainda não foi alcançada. Para que isso ocorra e ele tenha o seu vínculo prorrogado de dezembro de 25 a dezembro de 26, ele precisa ter disputado pelo menos 50% dos jogos oficiais do Vasco, e faltam 2 jogos. Embora essa conta possa mudar se o Vasco avançar na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, tá bom? O VPX, Nicola, boa noite. Como a Cazé TV cresceu dessa forma? Ela passa vários jogos de vários campeonatos e vários esportes. É muito dinheiro investido.
É sim. VPX, existia um fenômeno chamado Casemiro. O cara fazia lives nas madrugadas para 40 mil pessoas, para 45 mil. Você ligava o computador a 1 da manhã e tinha 35 mil pessoas assistindo. Você ligava o computador às 4:30 da manhã e tinha 18 mil pessoas assistindo. Ele reagindo, ele fazendo vídeos engraçados, enfim, ele dialogando, conversando, respondendo. Nem tinha uma pauta pronta, né? Eram assuntos aleatórios, mas era um cara que tinha um público muito fiel. Foi um fenômeno mesmo. E o curioso é que nos tempos de esporte interativo, ele não tinha esse espaço, ele tinha bem pouco espaço, pelo contrário, né? A partir daí, a Live Mode, que é uma empresa que tem crescido bastante nesse mercado de compra e aquisição de direitos de transmissão, se associou à Cazé TV e passou a comprar jogos para colocar na Cazé TV. Não entendo o modelo de negociação, como é que eles, imagino que eles devam trazer o retorno através de publicidade, né, com patrocinadores, mas hoje a equipe da Cazé TV se tornou uma equipe gigante, muita gente até associa a Cazé TV como uma filiada da Globo, sei que não tem relação, mas os caras se tornaram mais um enorme veículo de comunicação, tá bom? Boa noite, Nicola. O Paulinho do Palmeiras está bem? Gilvan, ele vai disputar o Super Mundial e o combinado aqui na volta, ele seria avaliado para saber se há necessidade de uma nova cirurgia. Existe, inclusive, a possibilidade dele se afastar um pouquinho para terminar o tratamento, até porque ele ainda reclama de dores. Mas eu gostei do Paulinho, eu achei que o Paulinho e o Alan, Alan e Rafael Veiga entraram e deram uma melhorada no Palmeiras. O Palmeiras termina o jogo amassando o Porto, também por conta da condição física do Porto. Dois problemas, né? Palmeiras fisicamente melhor que o Porto e o Palmeiras com boas soluções do banco. O Porto não tinha praticamente nenhuma boa solução vinda do banco de reservas. Boa noite, Nicola. O Verdão terá reforços para depois do Mundial? Acho que isso está muito condicionado às saídas, né? Existem duas possibilidades de mexidas no Palmeiras. A primeira delas de atletas que não fazem parte dos planos ou que não fazem tanto parte dos planos. Marcelo Lomba, Mike, Marcos Rocha e Naves. Os outros jogadores vão depender de propostas. Aí você tem o Gustavo Gomes especulado na Arábia, você tem um Piquerez muito assediado pelo futebol europeu, Richard Rios da mesma maneira, enfim, a gente precisa entender que tipo de proposta vai aparecer, mas isso tudo também está muito condicionado ao que o Palmeiras fará ao longo do Super Mundial. Preciso falar agora sobre o zagueiro Adrielson, que fez sucesso com a camisa do Botafogo, foi vendido para o Lyon e hoje é pretendido por 3 clubes brasileiros. São eles o Cruzeiro, o Grêmio e o Santos, mas dá para dizer que o negócio complicou, tudo porque o Lyon, de John Textor, tem pedido cifras astronômicas para negociá-lo em definitivo. Valores bem superiores àqueles que o Lyon precisou para tirar o zagueiro do Botafogo na temporada passada. Dá para dizer que a experiência do Adrielson no exterior é bastante ruim. Ele não conseguiu jogar na equipe francesa e ainda foi emprestado para o Anderlecht da Bélgica, onde foi mais reserva do que titular. Diante disso, dá para cravar que o Adrielson não fica no Lyon, mas a tendência é que ele permaneça em outro clube europeu em vez de se mudar para clubes brasileiros. O Santos, por exemplo, gostaria de ter o Adrielson por empréstimo, o Lyon já descartou. O Cruzeiro e o Grêmio até assinaram com uma compra em definitivo, mas se assustaram com as cifras pedidas. Adrielson, que tem 27 anos de idade e seria titular para mim nesses 3 clubes que eu citei. Pergunta que eu deixo para você: quanto valeria a pena para investir no Adrielson? Até que valor você, na condição de dirigente, gastaria? A partir de qual valor você acha o negócio fora da realidade? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E sobre o Palmeiras, vem ainda um substituto para o lugar do Estevão ou vai de Alan, que é da base? Jonathan, os caras têm negociações já há algumas semanas com o Nottingham Forest. E aí, o que pegou foi que o Ramon Sousa não quis de jeito nenhum voltar para a América do Sul. Ele nunca jogou no Brasil, eu ia falar voltar para o Brasil, não é voltar para o Brasil, mas voltar para a América do Sul, tá? Se isso mudar, o acordo de 14 milhões de euros entre os clubes pode ser retomado. O João Pereira, o cara tá mamado, você nunca cravou queda do Zubeldia, bora lá. Rei do Brasil sem mamãe CBF não é ninguém. Só o Palmeiras vai ganhar uma grana ou os outros times cariocas também vão ganhar no Mundial? Óbvio que todos vão ganhar. O que eu quis dizer no vídeo de hoje cedo, você deve ter assistido, é que o Palmeiras tem uma chance real de sair da primeira fase com 99 milhões de reais. Então bora para as contas. Disse no vídeo também, né? Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo, pela simples presença do Super Mundial de Clubes, eles têm 66 milhões de reais garantidos pela FIFA, beleza?
cada vitória rende 11 milhões de reais. O empate equivale à metade desse valor. O Palmeiras pegou um grupo relativamente mais acessível, embora eu imagine dificuldade para todo mundo, para todos os brasileiros, né? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube do Brasil, quando a gente tá falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Valeu, vamos ficando por aqui, né, rapaziada? Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos que então, fui.